Há um tempo atrás, nós noticiamos aqui o caso daquela atriz Angelina Jolie, que retirou os seios porque ela tinha 80 e tantos % de predisposição para o câncer de mama. Existe também essa mesma possibilidade no caso da próstata? Vamos dizer que o homem ele já está casado, já teve filhos e tal, já até fez vasectomia, considerando que a próstata ela funciona para a reprodução, né? Ele poderia, como a Angelina Jolie, fazer uma remoção da próstata para evitar, principalmente se for uma pessoa que tem predisposição, porque tem histórico familiar e etc e tal. E até se implica também na impotência sexual, a retirada da próstata, né? Porque tem muitos homens têm esse medo, inclusive. Na realidade, não tem essa opção terapêutica pela morbidade que esse procedimento pode acarretar. Vale lembrar, antes de falar do que ele pode acarretar, é falar que a remoção da próstata, o diagnóstico de câncer de próstata, ela é muito benéfica porque pode proporcionar a cura de uma doença altamente letal. Tá? Agora, esse é um procedimento que não tem suas consequências, ele pode ter suas consequências. Então, se ele pode ter suas consequências, você não pode expor uma pessoa completamente assintomática ou sem doença a um procedimento que pode ter suas consequências, como, por exemplo, você colocou a possibilidade, porque compromete a inervação de impotência sexual, de incontinência urinária, incontinência é a saída sem perceber, porque a gente controla... Involuntária, né? A falta do controle. Falta do controle. Agora, só pode concluir, eu só quero perguntar sobre a questão de qual o tempo que o homem deve fazer esse exame. Por exemplo, faz aos 40, depois de quanto tempo ele faz o próximo? Mas pode concluir. Você tocou uma coisa importantíssima, que antes de falar isso, né, isso vai depender de algumas alterações laboratoriais do PSA, ele pode ser feito anualmente ou dependendo a cada 2 anos. Mas vamos colocar para ser rotineiramente, anualmente, para que as pessoas tenham consciência disso. Mas tem uma coisa importante que a gente deve falar, extremamente importante. A história natural do câncer de próstata ela é muito longa, né? Então, como a história natural do câncer de próstata, na grande maioria das vezes é longa, ela é bem longa, você não deve submeter aos pacientes em que a expectativa de vida desse paciente é inferior a 10 anos, uma expectativa de vida inferior a 10 anos, você não tem que estar expondo esse paciente a esses exames que não vai agregar benefício para ele. Tá claro? Por exemplo, qual a expectativa de vida de um paciente, de uma pessoa de 80 anos? Qual a expectativa de vida do brasileiro? Então, a partir de 75 anos, você tem que questionar muito estar expondo o paciente ao exame, já que você não vai agregar benefício para esse paciente. Tá claro? Sim. E outra informação, se o paciente tem algumas outras comorbidades que vai reduzir a expectativa de vida desse paciente, ele também, uma expectativa de vida de menos de 10 anos, você não tem que estar expondo ele ao procedimento de rotina. Sim. Doutor, para a gente finalizar a entrevista que está sendo rica demais para quem está nos assistindo, o José Maria ligou de Nova Friburgo e ele está passando por uma situação delicada. Ele foi diagnosticado com câncer de mama e aí ele agora, inclusive na fase de metástase, então está sofrendo muito com esse tipo de tratamento, com o tratamento desse câncer. Ele queria que a gente ressaltasse um pouco a importância também de conscientizar o homem a esse possível câncer, que por mais que ele seja um câncer a faixa de atuação dele é muito pequena em homens, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente finalizar os riscos do câncer de mama e como o homem pode diagnosticar isso também. A gente sabe que a mulher é pelo toque, como seria no homem também? Isso, como você colocou bem claro, a incidência de câncer de mama no homem ela é bem inferior à mulher, em consequência de alguns dados. Por exemplo, o câncer de mama tem relação com o estrógeno e o nível de estrógeno no homem é inferior ao da mulher. O parênquima mamário no homem, quer dizer, o que é parênquima mamário? A mama do homem é bem inferior, a mulher tem muito mais tecido mamário, muito mais mama, muito mais glândula, mais glândula do que o homem, né? Agora, como você colocou de Angelina Jolie, que ela tinha um risco de 30% a 80% de ter câncer de mama, né? Quando é que a gente vai pensar no risco de câncer de mama em homem? Exatamente quando você tem uma história familiar positiva. Quando você tem outros casos, por exemplo, os familiares dele, seguramente... Tanto pode ser mulher. Mulher ou homem. E os familiares dele, os homens familiares dele, têm um risco maior de câncer de mama. Esse grupo, ele está relacionado àquele grupo de risco de câncer de mama de origem hereditária. Então, você tem que estar orientando. Agora, não é comum, né, no homem,
E o exame do homem é muito mais fácil, porque qualquer alteração você pode detectar. Você sente nitidamente. Sim, sem dúvida, absolutamente. Doutora, a gente quer muito te agradecer e convidar o senhor para voltar mais vezes para esclarecer dúvidas como essa.